Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando a cada família, trazendo a sua bênção, a sua paz sobre cada um de nós, nesse momento que vem se aproximando a Páscoa, a grande celebração da Páscoa. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre isso, sobre a Páscoa do Senhor na vida da igreja. Eu gostaria de ler um texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 13. O texto nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculai quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho e de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. E tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse texto é um texto muito interessante, porque aqui fica instituída de fato a Páscoa do Senhor. No momento em que talvez nesse ano realmente todas as atenções se voltem para o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Onde em muitas outras ocasiões o sentido da Páscoa ficou um tanto quanto apagado por causa dos ovos de Páscoa, por causa do coelho de Páscoa. Esse ano talvez possa se lembrar o verdadeiro sentido dessa Páscoa. E aqui, quando a gente faz essa leitura do texto do Antigo Testamento, é muito interessante poder perceber todos os apontamentos que os textos fazem em relação ao Novo Testamento. A gente olha para essa cristologia presente no texto, onde o cordeiro que o texto se refere deveria ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, apontando exatamente para o nosso Cristo, que é o nosso cordeiro pascual, que é sem defeito, sem mancha, sem mácula alguma. E aqui é muito bom poder perceber que o sangue desse cordeiro aqui tinha um significado especial. Naquela ocasião, eles estavam à véspera da última praga a ser decretada sobre o Egito, e era a praga da morte dos primogênitos. E Deus institui aqui para Moisés para que ele pegue o sangue desse cordeiro, coloque sobre os umbrais das portas, e aquilo serviria como um sinal que a praga destruidora não alcançaria a casa que estivesse protegida pelo sangue do cordeiro. O Senhor Jesus também derramou o seu sangue lá na cruz para nos libertar da praga destruidora da morte do pecado. A gente está vivendo um tempo muito difícil
dessa pandemia que tem assolado o mundo, onde a gente tem percebido desespero por parte de muitas pessoas em relação a correr o risco de morte por conta dessa doença tão terrível. Mas a Bíblia nos garante que, ainda que passemos por essa morte física, se formos de fato lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós não precisaremos nos preocupar com a praga destruidora da segunda morte, que é a morte mais terrível, é a morte eterna, a morte que significa a separação eterna do ser humano de Deus. Mas para isso o Senhor providenciou esse Cordeiro perfeito, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é o Cordeiro que resgata todos aqueles que creem nele como seu único e verdadeiro Salvador. E onde está presente o Senhor Jesus, a praga destruidora da segunda morte não alcança. Então que nessa Páscoa, nós enquanto igreja, possamos estar nos lembrando do verdadeiro sentido da Páscoa que devemos celebrar, de sermos gratos, porque Ele já nos alcançou com o seu sangue, nos lavando e nos remindo de nossos pecados. Que Ele possa abençoar a cada família, que Ele possa dar a sua paz, que em momentos tão difíceis quanto esses, nós possamos nos lembrar de celebrar o seu sacrifício de amor por nós. Que essa Páscoa possa ser uma Páscoa diferente para cada um dos irmãos, onde o Senhor Jesus possa estar presente dentro de cada lar. Que Deus lhes abençoe, que Deus complete essa mensagem no coração de cada irmão. Fica aqui o abraço do Pastor Marcos.